Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui o seu repórter saúde, Fernando Betete, para mais uma live. A live de hoje você só vai assistir se você conhecer alguma criança. E se você conhecer alguma criança num corpo de adulto, você também vai ter que assistir, tá certo? Porque o meu convidado de hoje é um médico que explodiu nas redes sociais, na internet, ficou muito conhecido, que é o médico pediatra e homeopata, doutor Belmiro Darcy. E como pediatra, logicamente, atende aí as crianças e os jovens, e como homeopata, como médico homeopata, ele atende de tudo, né? Desde um nenenzinho até uma criança aí de 70, 80, 90 anos aí sem problema nenhum. Então eu entrei um minutinho mais cedo, que é para você já ir avisando o seu grupo da família, avisando aí o seu grupo da empresa, avisando a todos que querem ter mais saúde. Nesse momento em que o mundo está de ponta cabeça, você não pode estar de ponta cabeça. Você tem que estar ereto, você tem que estar consciente, você tem que estar firme. E para você estar firme, você precisa ter muita saúde. E já que eu falei a palavra saúde, se você quer se tornar um profissional da área da saúde para trabalhar na área da saúde, ou se você quer conhecer mais sobre saúde, eu tenho um recadinho para você. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, Brasil com Z.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, Brasil com Z.com.br. Pronto, estamos de volta aqui para uma live que há muito tempo eu queria já ter feito. Por coincidência do destino, o meu advogado, Dr. Emerson Grigoletti, conhece o Dr. Belmiro Darcy. Aí ficou fácil, né? Nesse mundo, a importância do network é fundamental, porque você sabe como que é a clínica médica, né? Você liga para a secretária, o médico está atendendo, no outro dia manda e-mail, mas quando você tem um network aí, ou você tem um advogado no nível do Dr. Emerson Brigoletti, a coisa começa a ficar um pouco mais fácil. Meus amigos, o tema de hoje, você que está aí sempre assistindo a grande mídia, está percebendo que as crianças estão ficando mais doentes. Muitas crianças têm ficado mais doentes, inclusive impactando nos hospitais. E no Brasil nós estamos num período de frio, de inverno. O inverno está começando daqui a pouco, né? E aí, o que tem a ver o inverno
com esse aumento de casos que a grande mídia, presta atenção que eu vou falar aqui, que a grande mídia considera normal. Será que é normal? Para isso eu convidei o médico, então, o Dr. Belmiro Darcy, 50 anos de medicina. Parabéns, Dr. Belmiro, por 50 anos de medicina. E um médico que tem 50 anos de sacerdócio, atendendo as pessoas, nós temos que fazer um tratamento diferenciado. Porque imagine o que o Dr. Belmiro Darcy já atendeu no seu consultório. 50 anos de experiência vale mais do que o outro. Muito mais mesmo. Doutor Belmiro, a primeira pergunta que eu faço para ti é por que as pessoas ficam doentes? Lógico que a gente vai falar um pouquinho mais de crianças, mas eu sei que o raciocínio para a criança e para o adulto basicamente é o mesmo em cima dessa pergunta. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e é fundamental essa resposta. Você que está nos assistindo aí, não pense que a pílula mágica que você vai tomar vai curar tudo. Não é assim que funciona, não é verdade, doutor Belmiro? É verdade, Fernando. Fernando, boa noite. Boa noite para a sua audiência, que eu sei que é muito grande, pelo valor do seu trabalho. E é um prazer e uma honra estar aqui com você e falando de saúde, que é a sua especialidade também como repórter, de modo que alcançamos muitas pessoas nessa condição que elas mais valorizam, que é a saúde. Você sabe que o que as pessoas mais desejam é a saúde. Mas, infelizmente, vivemos essa realidade que você chamou a atenção de muitas doenças, na verdade, de muitos sofrimentos e até mesmo, Fernando, de mortes precoces que não deveriam acontecer. Apesar de todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, isso é que é muito importante chamar a atenção. Nós nunca tivemos uma ciência tão evoluída, tão adiantada e toda a tecnologia da saúde, mas o ser humano continua adoecendo muito, sofrendo muito, morrendo muito cedo. E crianças e adultos, né? E a pergunta que você fez é exatamente pertinente. Por que isso acontece? Você sabe, Fernando, que a condição mais determinante, mais importante, a condição primária, primeira, principal, básica, é a maneira como cada pessoa cuida do seu corpo. Que isso acontece através dos hábitos de vida. A maneira como cada um cuida, se cuida da maneira adequada, então podemos dizer saudável, como deve ser, baseado em princípios e leis da saúde, não como eu quero, como eu prefiro, como eu gosto, como eu estou acostumado, como é prazeroso, como todo mundo faz, mas de acordo com as leis que regem a saúde, porque elas existem. Quando nós fazemos esses cuidados de maneira adequada ou não, nós nos colocamos numa condição de resistência para não adoecer ou de vulnerabilidade para adoecer. Então, o que mais determina o adoecer do ser humano é o ser humano encontrar-se, e Fernando, cada vez mais, numa condição de vulnerabilidade, porque o ser humano nunca se agrediu tanto como tem se agredido nos últimos tempos, a partir desses hábitos de vida contrários às leis da saúde. Então, essa é a resposta primeira, é o principal. Todas as coisas mais são secundárias. O câncer, a pneumonia, o infarto, o derrame, elas são secundárias a um corpo maltratado, mal cuidado, desvitalizado, vulnerável, fragilizado, que não funciona bem em seus órgãos, porque não está bem atendido, que não tem boa resistência, que não tem boa imunidade. Então, veja que são esses cuidados que determinam o alicerce da saúde, da vida longa, ou da doença e da vida breve. Então, são esses cuidados. E o nosso trabalho, Fernando, é de levar isso, ensinar as pessoas como fazer isso, como cuidar para que esse corpo se apresente dentro dessa resistência que é bastante possível de ser alcançada. Doutor Belmiro, o doutor tocou num ponto muito importante mesmo. Então, quando as pessoas te procuram, tanto o adulto
como a criança, é porque aquele corpo que está doente, né, quando ele procura um médico, infelizmente ele já vai porque ele já está doente. Então é um corpo maltratado. O que ele fez? Quais são as características de um corpo maltratado? O que a pessoa hoje, tanto adulto como a criança, tem feito mais de errado no seu dia a dia para ele ficar doente? Esse maltratado, Fernando, se resume em não atender. São dois fatores. O primeiro é não atender às necessidades básicas que o corpo precisa para funcionar. Eu digo que nós não precisamos dizer, você não precisa dizer para o seu coração o que ele tem que fazer, para os seus pulmões o que ele tem que fazer, como ele tem que funcionar para o seu cérebro. Nós só temos que fornecer a matéria-prima. Deus nos criou e perfeitos. Só temos que dar essa matéria-prima através desses cuidados adequados. Então, esse cuidar de maneira adequada é a primeira condição. A segunda é não agredir. Por que está acontecendo isso que é triste, não tem sentido? Além das pessoas não atenderem o que o corpo pede, o que ele implora, ele ainda agride, ele não faz o que deve e faz o que não deve. Então eu vejo que é uma condição que não é suportável para o corpo. E a doença acontece mais cedo ou mais tarde. Nesses cuidados, Fernando, são práticas muito simples. A gente começa mesmo sendo simples, o pessoal não está obedecendo. Mesmo sendo simples, as pessoas não estão entendendo. Você sabe que o ser humano gosta de coisas complexas, complicadas. Aquilo que é simples parece sem valor, parece não ter muita valorização por parte das pessoas, né? Então, o simples corre esse risco. É tão simples que você diz, Então, por exemplo, os grandes cuidados com o corpo para que ele funcione bem e tenha resistência é hidratar, é tomar água. Nosso corpo é 70% de água, o cérebro é 90% de água. Então precisa de água para funcionar. E você sabe que 90% das pessoas sequer bebem a água que deveria beber, que o corpo precisa para funcionar. No século XXI, você dá esse conselho ainda para os seus pacientes? Sim, esse é o primeiro medicamento. Eu digo que se a gente hidratasse uma cidade inteira, fizesse as pessoas beberem água como elas deveriam beber, nós esvaziaríamos muitos hospitais só com esse item. Só com água. Só com esse item. Porque não beber água é estar, Fernando, cronicamente desidratado. Não é a desidratação aguda que mata, é aquela desidratação crônica que o corpo se acostuma, mas que inviabiliza o seu bom funcionamento. Então, para você ter ideia. Então, fornecer água em abundância. Segundo item, é a alimentação, que é a matéria-prima que você dá para o corpo funcionar, é o combustível. Só um minutinho. Quando a pessoa, como eu sei que água é muito importante, quando eu tenho a sensação de sede, a simples sensação de sede já é grave, então, no seu ponto de vista. Sim. Eu até nas minhas anotações para os pacientes, eu anoto beber água em abundância, mesmo sem sede. Porque um sintoma da falta de água não é a sede. A sede só aparece numa condição que essa falta já está muito acentuada. Então, ninguém espere sede para beber água. É um beber preventivo, que sabe que o corpo precisa. E beber mesmo sem sede, né? 3, 4 litros. Porque se beber... É isso aí. O nosso brinde, né, Fernando? Aí, ó. Porque se beber a mais, o corpo ele joga fora. Não tem, o problema que está acontecendo é beber pouca água, não é beber muita, não. Se beber muita, não acontece nada. E joga fora eliminando toxinas, limpando o organismo. Limpa o organismo, né? Limpa a sujeira. Limpando. Então, água, a alimentação. Nós temos 4 aspectos, Fernando. E as pessoas erram nesses 4 aspectos. A alimentação no aspecto da qualidade, quer dizer, o que come. A quantidade, a frequência e a forma, o jeito de comer. Então, você imagine que muita gente erra nesses 4 aspectos. Come a qualidade errada, na quantidade errada, na frequência errada e do jeito errado. Então, veja como é tanta agressão. E é o caminho da vulnerabilidade do corpo e da doença, né?
Alimentação, qualidade, eu diria para você, em poucas palavras, que é um tema fantástico. Comer comida de verdade. Comida de verdade. E hoje, a comida industrializada, a gente Hoje não chama, tem. chama até, Fernando, produtos alimentícios, são produtos alimentícios, não são nem alimentos verdadeiramente. Né? São produtos alimentícios. Né? Cheio de química, de conservante, de corantes, flavorizante, etiumectante, né? Para apresentar com cor, com cheiro, com sabor, com aroma, enfim. Mas são coisas estranhas ao nosso corpo, que não são nutrientes, ao contrário, são agressivas, que vão gerar a desvitalização, as alergias, favorecer as infecções, enfim. Então, comer comida de verdade. Quanto à quantidade, as pessoas, Fernando, comem muito mais do que o corpo precisa. Muito mais. As pessoas comem em excesso e aí você vê a realidade da obesidade, né? Que nada mais é estar comendo mais do que o corpo precisa, ele armazena na forma de gordura. Então, a quantidade. As crianças, de uma maneira geral, elas comem só o necessário, Fernando. A criança não come porque está na hora do almoço. Se o corpo não está pedindo, ela não vai comer. O adulto não, ele come porque está na hora. Às vezes o corpo está dizendo, pelo amor de Deus, chega, não quero mais comida, a pessoa está comendo, está na hora. Né? E se apavoram diante de uma criança que não quer comer ou que come pouco, mas Mas que está lá com energia tremenda. deixa eu falar com o pediatra aí agora. É comum nos dias de hoje ainda a mamãe ou o papai chegar aí, doutor, meu filho não come nada, doutor, eu tenho que fazer um teatro para o meu filho comer. Eu gostaria de explorar esse momento aqui da nossa live sobre essa pergunta que eu acredito aí que todo papai e toda mamãe sempre está fazendo para o doutor Belmiro. O Fernando, é muito frequente. Você sabe que é uma das grandes causas de sofrimento na família, desencontros, são esses desacertos com relação à alimentação e sempre com relação à quantidade. Porque a criança, quando vive uma situação emocional inadequada, que a gente pode tratar um pouquinho mais depois, uma das reações dela é ter dificuldades para a alimentação. A alimentação deixa de ser um processo natural, instintivo, e aí a família se apavora. Ou mesmo essa criança que come pouco porque é para comer pouco, não precisa mais do que aquilo. Né? E aí, muito frequentemente, entra essa situação de agradar, de insistir, de forçar. No começo, eu digo, é um aviãozinho para a criança comer. Depois você monta um circo em volta. Isso acontece exatamente e não adianta. Eu tenho pais que já me disseram assim, doutor, não vou em casa em horário de refeição porque não aguento o clima. Então, é uma situação muito séria. Isso associado à ideia para os pais de que comer pouco vai ficar fraco, vai adoecer e vai morrer. E aquele pai e aquela mãe que trabalha fora de casa, que não está ali presente, e que, vendo o filho comer pouco, é como um atestado de que eles estão ausentes, que não estão cuidando como deveriam, então mexe muito com o emocional dos pais, e facilmente os pais entram nesse equívoco, né, de agradar, de insistir, de forçar, de brincar, e isso quebra a naturalidade da alimentação, e aí realmente o quadro se agrava. Né? Mas nessa questão de quantidade, Fernando, é, assim, é instinto. Não precisa agradar ninguém para comer. Na hora que não tiver comido, digo, come pedra, come lixo para manter a vida. É A verdade. qualidade, sim. Então a gente vê os pais muito preocupados com a quantidade e pouco ou nada preocupados com a qualidade da alimentação, que é o principal. Bom, voltando aí para concluir, eu gostaria que o doutor Belmiro desse uma dica para a mamãe e para o papai que faz esse circo, que na verdade eles sabem que está errado, numa situação dessa, né, que o pai e a mãe já estão estressados, tem que fazer todo aquele circo para a criança comer e dar de tudo. Qual a orientação que o senhor daria para quebrar esse comportamento errado, né? É a É, pura verdade. é. É se libertar dessa tirania, da expectativa da quantidade.
Eu digo para os pais, Fernando, a sua parte de pai e mãe é botar comida de qualidade à mesa. Cardápio da família. Porque aí começa, vai fazer coisas na hora que a criança quer e se torna um comportamento caprichoso, é uma forma de chamar atenção. E comida da família. Está ali na mesa, sua parte está feita. Quer comer, quer, não quer, tchau, até logo, vai brincar. É exatamente assim. Então, não ter essa preocupação. Porque os pais ficam quase que, eu digo isso para eles sempre concordam, né? Só falta se ajoelhar e dizer, filho, pelo amor de Deus, come, né? Porque eles não aguentam aquela situação, né? É um atestado de incompetência, de risco, de perigo, de ausência, mexe muito emocionalmente. Então, se libertar os pais dessa tirania, desse medo infundado, olha, não tenha medo, trabalhe com a qualidade. E autoridade, né? Eu acho que é importante o doutor Belmiro, até porque eu e o doutor Belmiro já passamos os cinquentão, então eu lembro aí que quando era horário do almoço é o horário do almoço, o horário do jantar é o horário do jantar, e não tinha nada disso de aviãozinho, não. Um olhar já resolvia tudo, era o arroz, era o feijão, era a abobrinha, era o ovo, malemar um pedacinho de carne, né? Porque naquela época a coisa, pelo menos na minha infância, era sempre um pouco mais rígido ali, e não tinha frescura não, doutor Belmiro. Então a autoridade do pai tem que ser exercida. É exatamente isso. É quebrar essa condição de tensão emocional fortíssima para a criança e para a família. Né? Se descontraindo, sabendo que a quantidade é instinto, Fernando. Não precisa pedir nem mandar. É instinto. E se a criança come aquele pouco, é aquele pouco que precisa exatamente. E o erro de frequência é interessante, né? Porque a frequência deve ser assim: café, almoço e jantar, 3 refeições. Para a criança, cabe um lanche no meio da manhã e no meio da tarde, que deve ser fruta. Não é biscoitinho, pãozinho, bolinho, bolachinha, biscoitinho recheado e guloseimas. Não, isso não é nutrição. É fruta. Quer comer fruta? Quer, não quer, então até logo, vai brincar. Ah, não quer fruta? Eu dou biscoitinho para comer. Não vai comer fruta nunca. Que são os alimentos principais. Os alimentos principais são os vegetais, verduras, legumes e frutas. O seu teor de vitamina, de minerais, de fibras, de poder anti-inflamatório, anti-infeccioso, antiparasitário, anti-câncer. Vegetal é tudo isso. Vegetal é verdadeiro medicamento. E um dos erros que você vai encontrar no sentido de qualidade é quase ausência de vegetais na vida de muitas famílias, mesmo os adultos. Isso já vulnerabiliza, porque falta nutriente para esse corpo funcionar bem. Então, se por um lado fugir das guloseimas, dos produtos industrializados, por outro, estimular muito o uso dos vegetais, são fundamentais. Né? Agora, o que mais me impressiona aqui na nossa audiência, já chegando a 1000 pessoas aqui, doutor Belmiro, como é necessário repetir tudo isso, né? Eu acabei de falar aqui século XXI, e eu estou observando aqui os comentários aqui do nosso lado, é impressionante como tem que repetir isso, né? As pessoas não esquecem da fruta, esquecem da água, né? Procuram realmente dar lá o famoso chips da vida, né? Para poder acalmar a criança ali, ou melhor, toma e deixa eu quieto aqui. É muito importante. Que pena, né? Na verdade, que pena que isso ainda está acontecendo. Mas você sabe por quê, Fernando? Que esse lado saudável, adequado, na verdade ele é pouco falado, ele é pouco ensinado, ou nada. Ele é pouco valorizado. Enquanto que o lado do comer à vontade, de comer em função do ser prazeroso, não importando se é saudável ou não, é muito forte. Esse lado que diz coma, aproveite, usufrua. E aí você tem lá a publicidade dos alimentos. E essa prática, na verdade, equivocada, destruidora da saúde, ela se apresenta como normal. Então você vê uma pessoa ingerindo, por exemplo, um refrigerante, que eu acho que é uma das maiores aberrações
é um refrigerante usado por muitos, mais do que água, como uma coisa absolutamente normal. Então, a família ter os refrigerantes na geladeira, participar no momento mais nobre, que é da refeição, você coloca um líquido como esse, mas isso tudo é apresentado como legal, como normal, a maioria nem tem consciência de que isso faz mal. E o que tem, Fernando, consciência, ele assume muito frequentemente, é o que você chamou a atenção aí, uma postura de omissão, ele sabe, mas não faz. Valoriza mais o próprio prazer e o atender a criança. Ah, mas ele quer, o que a gente mais ouve na alimentação de criança é pai e mãe dizer, ah, mas ele quer, ele gosta, ele pede, mas é saudável? É, então tá bem. Não é? Então não, filho, eu te amo, mas isso não. O ideal é nem ter em casa. Os pais não sabem falar não hoje para os filhos, doutor Belmiro? Exatamente. Esse é o outro grande problema. Se nós temos, por um lado, esse erro de alimentação que é grave, de hábito de vida de uma maneira geral, né, contribuindo para as crianças estarem mais doentes, por outro lado, é a falta de limites. Eu digo que o alicerce da educação, Fernando, é passar limites, porque a criança nasce sem limites. A criança nasce um ser tirano, autoritário, ditador, prepotente. Criança é isso. Mas ela vai crescendo e sendo lapidada como um cristal e perdendo esse comportamento inadmissível, insuportável. E os pais estão tendo muita dificuldade de pôr esses limites. Eu digo que tem muita criança mandando na casa, manda. É mãe dizer para mim, doutor, não tem sossego nem para ir no banheiro. É uma coisa que é insuportável. Que não vê o momento que a criança durma para ter sossego. Então, essa falta de limites, esse dizer não, e aí na área da alimentação entra exatamente isso, né? É muito problemático. É uma coisa assim, Fernando, o pai e a mãe trabalham fora e diz assim, eu já passo o dia todo fora. Já tem lá seus remorsos, seus sentimentos de culpa. E diz assim, eu ainda vou negar, eu ainda vou contrariar. Eles não se sentem no direito de assumir essa postura, que na verdade é o educar. Né? Isso precisa ser assumido, só que do jeito certo. Qual que é o jeito certo? O jeito certo, Fernando, é o que eu chamo de educação amorosa. Você põe limites. Eu vou te dar um exemplo breve aqui que dá para entender isso aí. Por exemplo, uma criança está mexendo nesse equipamento aqui, que pode estragar, não é de brincar. E aí eu vou dizer, primeiro, filho, não mexa nisso, porque isso pode estragar, não é de brincar. Eu vou dar minha ordem, eu vou dizer o que eu quero. Em tom de ordem, eu não estou pedindo, filhinho, não mexe aí, não, é um tom de ordem. Explicando o porquê, com poucas palavras, porque os pais erram muito fazendo sermão, e faz, e explicando o porquê com poucas palavras e falando uma vez só, Fernando. Filho, não mexa nisso, porque isso não é de brincar, isso pode estragar. Ele vai obedecer? Não vai obedecer. Mas eu digo, não fale duas vezes, haja. Aí você vai lá e pega o equipamento. Filho, dá licença, sinto muito, te amo, mas aqui não pode mexer. E tira. Fernando, eu digo, cai a casa, mas aqui ele não vai mexer. Sabe, onde é que os pais erram? Eles falam, daqui a pouco estou falando alto, estou fazendo chantagem, ameaçando, e não agem, chegam até bater, simplesmente por falta desse segundo ato. Eu falo do jeito certo, tom de ordem, explico o porquê com poucas palavras e ajo. E quando eu ajo, eu ajo assim, filho, eu te amo, mas isso não. É uma grande manifestação de amor. Não tem pancada, não tem grito, não tem ameaça, não tem chantagem, não tem nada, sabe? Agora vem a reação da criança, a criança foi frustrada. Ela não vai dizer, meu pai, muito obrigado, você está me educando. Não, ela vai lutar por aquilo, vai chorar, vai espernear, vai perder fôlego, vai ameaçar vomitar, para manipular, para dominar. E muitos pais cedem nessa hora. Então eu digo, fica firme. Em pouco tempo, Fernando, a criança vê que essa reação não funciona e deixa de usar isso.
e a obediência se instala. Né? Eu digo, não tem criança desobediente, tem criança mal mandada, que os pais não estão sabendo, porque não são ensinados. Eu tive uma formação muito forte em educação de criança, na minha formação pediátrica. Uma das coisas mais importantes, que mais me beneficiam na missão de ajudar as pessoas nesse processo de educação. Chegam pais aqui desesperados nesse comportamento de criança. Você tem ideia, uma mãe outro dia falando do problema do comportamento de um filho único de 1 ano e 6 meses, Fernando. Ela depois disse, doutor, ter filho é isso? Estava insuportável, estava decepcionada. Não com o filho, mas com a situação. E realmente era para estar. Mas por quê? Porque eles não são orientados. A gente tem vivido uma medicina, uma pediatria, de medicar, de dar remédio, de olhar só a parte física. E isso, na maioria das vezes, não é nem o mais importante. Então, é essa coisa do colocar limites que você chamou a atenção. Precisa. Então, a primeira dica que eu percebo aqui nessa parte da educação de um filho bem pequeno é a autoridade, não no sentido de bater, mas é a voz do comando, né? Da mesma Isso. maneira que às vezes eu falaria com um adulto, eu não quero que você faça isso por tal motivo, ou seja, né, um diálogo bem claro e objetivo, é a mesma ação que eu percebo aqui numa criança. E nada de ficar negociando, né, doutor Belmiro? Ah, Exatamente. se fizer isso, se fizer aquilo, e ficar só na teoria. Ah, se você fizer isso, ah, se você fizer aquilo, né? É. Então é dar a ordem direta, uma vez, Isso. lógico, o doutor Belmiro disse aqui, a criança vai brigar porque ela quer aquilo É. ali, né? É. E aí na segunda, mais firmeza e ponto final. É. É interessante que em pouco tempo, Fernando, a criança entende que esse comportamento dominador não funciona e deixa de usar. É uma coisa fantástica, fantástica. É muito, muito rápido o resultado. Né? E é uma das maiores manifestações de amor. Uma criança que é educada dessa forma, eu gosto muito da palavra firmeza. Firmeza. Aí Sim. não tem ameaça, não tem humilhação, não tem pancada, não tem grito, não tem chantagem. É firmeza. Né? A criança se sente muito amada. Muito amada. É uma educação que os pais, na verdade, têm medo de frustrar. Ah, não vai gostar de mim, porque eu estou dizendo muito não. Eu digo, não tem não demais, tem não necessário. Se eu precisar dizer 200 não no dia, eu vou dizer 200 não. Só devo dizer do jeito certo. Do jeito certo. Né? Uma mãe outro dia me disse assim, Fernando, eu estou em casa, o sinto muito já pegou. Nós usamos, filho, sinto muito. É muito interessante, é muito eficiente isso, e simples e prático. Né? Mas só por curiosidade, para a gente já mudar, você está aqui no canal do Fernando Betete, eu estou entrevistando o doutor Belmiro Darcy, não saia daí, daqui a pouquinho nós vamos falar aí de doenças mais sérias que estão acometendo as crianças e os adultos também, tá? Nós vamos começar a falar em códigos aqui, então não saia daí e já vai compartilhando essa live. 50 anos de medicina, você observa uma mudança do papai e da mamãe hoje, do papai e da mamãe de 50 anos atrás? Sim, Fernando, e talvez a mudança mais significativa que vale a pena a gente referir é que nós saímos de um período, esse antigo, onde era um relacionamento ou uma educação mais pela imposição, pela força, pelo medo. Era aquela situação de que se diz, né? Ah, naquela época bastava olhar que a criança já obedecia, né? E às vezes até com castigos físicos mais aplicados abertamente, como modelo de educação aceito. Então nós saímos daquela época de uma educação pela força, pelo medo, mas caímos hoje na não educação. E é tão ruim quanto educar pela força. Nós precisamos educar, sim, do jeito correto, uma educação amorosa, não é não educar. Então, essa diferença hoje é gritante. A gente vê muito hoje, Fernando, os pais muito preocupados em agradar os filhos. O filho é o reizinho da casa, a filha é a rainha.
né? Não, eu digo rei é o pai, rainha é a mãe, o filho é uma inspiração. Então, essa preocupação de agradar, de não frustrar, de que sejam felizes. Então, conversam demais com crianças que não têm capacidade de absorver pela conversa, que tem que ser pela ação. Tem uma fase que não há obediência, é a fase da anomia, não há obediência pelo reconhecimento do que é certo, do que é errado. Então funciona a autoridade. Então a criança, ela vai deixar de mexer nisso aqui, não é porque eu vou ficar uma hora explicando para ela que é uma criança que não tem condição. Eu vou dizer, filho, te amo, mas isso aqui não pode e vou tirar. Ela vai aprender pelo exemplo, pela vivência. Mas hoje a gente caiu nesse lado, nessa preocupação, né? Mas de uma maneira equivocada, achando que deixando a criança fazer o que quer, que ela vai se sentir mais amada. E não se sente, Fernanda. A criança se sente abandonada. Se sente abandonada. Então, esse é o grande erro, a falta de limites por esses aspectos, a preocupação em fazer a criança feliz e tal. E o outro erro é a falta da vivência afetiva, pela correria da vida, pela ausência de pai e de mãe do lar. Então a criança não vive a experiência afetiva que deveria viver. Aí os pais chegam em casa à noite cansados, estressados, não tem condição de ficar com o filho, de brincar, e se resumem a tomar conta. Toma conta, não falta nada, é a roupa, é a comida, leva para lá, leva para cá, escola, natação, futebol, né? Mas não há a entrega, que a criança só se sente verdadeiramente amada quando o pai e a mãe se entregam, é a sua presença, é o estar com a criança, brincar, ele virar criança, ir para o chão, põe nas costas, faz cavalinho, brincar feito criança, conversar, ouvir. Eu digo, hoje pai não tem, marido não tem tempo de ouvir mulher, mulher não tem tempo de ouvir marido, imagina ouvir criança. É A criança só vê verdade. o pai e a mãe passando, correndo, para lá e para cá, para lá e para cá, mais. E aí a criança diz assim para a mãe, mãe, olha para mim, me escuta, É pede, verdade. chega a virar o rosto da mãe para ela, para buscar esse contato, né? Então, hoje, as famílias estão faltando muito com essa presença, né? E aí substitui por coisas, por presentes, por aparelhos eletrônicos, É, compensação, né? compensação. Você está aqui no canal do Fernando Betete, eu estou entrevistando o médico pediatra e também homeopata. Nós vamos agora já elevar o nível aqui da faixa etária aqui dos problemas que nós vamos abordar agora. Outro recadinho básico para você que me segue aqui no canal do Fernando Betete, você sabe que o meu canal está censurado por força judicial. Eu não posso mais entrevistar médicos que sejam contrários à Organização Mundial da Saúde, que sejam contrários à vigilância sanitária, ou seja, eu não posso entrevistar médicos que tenham opiniões diferentes. Então, o momento é bastante difícil e o canal também está desmonetizado. Se você gosta do canal do Fernando Betete, puder contribuir com qualquer valor, nós agradecemos para que o canal se mantenha no ar. Esse é meu Pix e o meu e-mail particular. Se você tem alguma sugestão de pauta ou de convidado, pode conversar comigo aí pelo fernandobetete@gmail.com. Se você quiser contribuir com qualquer valor, será muito bem-vindo. Doutor Belmiro, eu gostaria de abordar agora essa questão da síndrome gripal. Já temos aqui diversas perguntas aqui, muitas crianças, muitos jovens internados e tratando aí com problemas que começaram com aquela dorzinha na garganta, aquela coriza e já muitos casos evoluindo para pneumonia. Eu sei que você já reforçou isso no começo, né? Mas qual é a causa desse surto, dessa síndrome gripal, na sua opinião? Cuidado com a resposta, cuidado com a resposta. E o que fazer para tratar? Porque para prevenir essa primeira meia hora nós já falamos, né? Como que o senhor está nesse dia a dia aí com esse tipo de problema, doutor Belmiro? É, né?
Realmente esse tempo favorece, o tempo mais frio favorece a ocorrência dessas doenças infecciosas, virais, mesmo bacterianas, respiratórias, mas a condição, e aí precisa repetir, né, Fernando? Porque a gente chama a equação da enfermidade. Quer dizer, por que acontece uma doença? Não basta a presença de um vírus ou de uma bactéria, de um agente agressor. É a presença, vamos dizer, de um vírus mais aliado a uma resistência do terreno. Há o vírus, mas o terreno é resistente, não há doença. Então, a enfermidade, a equação se completa quando existe um agente agressor ao lado de uma vulnerabilidade, de uma fragilidade, de uma fraqueza de um corpo mal cuidado. Isso em qualquer doença. Em qualquer doença, nessa linha, mesmo no sentido, até no emocional. Se a pessoa vive uma situação agressiva, por uma vivência emocional pesada, mas se ele tem uma boa estrutura, ele suporta. Se esse terreno está sólido, é a resiliência. Senão, ele vai adoecer. Então, eu quero com isso dizer que não é cair nesse campo neurótico de destruir vírus, bactérias, que é impossível, porque eles existem, fazem parte da vida. Nós temos no nosso corpo mais bactérias do que células. Então, esse caminho de garantir a saúde, querendo anular, aniquilar a existência de micro-organismos, é absolutamente equivocado, lamentável e desonesto. O que determina é essa força de bom funcionamento do organismo. Então, você vai encontrar muita gente doente nos hospitais por essa vulnerabilidade que não foi cuidada, desse corpo mal cuidado. Existe outro aspecto muito interessante. Quando adoece, Fernando, o corpo tem o seu mecanismo natural de defesa. Defesa do organismo, que é o que mantém a vida. A vida existe, ainda não foi extinta, porque o corpo foi dotado por Deus com um mecanismo natural de defesa fantástico, complexo e sofisticado, que mantém a vida. Não é porque existem médicos, a vida existe apesar dos médicos. Então, essa força, essa imunidade que a gente precisa cuidar para garantir essa saúde. À medida que não existe, a doença se manifesta diante de um agente agressor. Mas quando há o ataque do agente agressor, Fernando, o corpo reage. O que faz esse sistema de defesa? A primeira reação no processo infeccioso, que é o mais comum, é febre. A febre, onde você for estudar, está dito lá que é um mecanismo de febre, é defesa. Febre não é a doença, febre é o combate à doença. A febre destrói os vírus, a febre destrói as bactérias. Se você puser uma placa de cultura de vírus e bactéria numa estufa a 38, 39 graus, ele não se multiplica porque a temperatura não deixa. Então, a primeira reação e poderosa para defender o corpo, para não deixar a coisa complicar, é a febre. Mas quando ela se manifesta... Mas peraí, doutor, peraí. A criança chegou no 37, já tem mãe na porta do hospital. Chegou no 37,5, então ela já está gritando. Se chegou no 38, ela vai fazer um escândalo. Porque a gente está orientado, teve febre. Você dá o quê? Um antitérmico. O que acontece no organismo, doutor? Primeiro você entender, né? Se a febre é uma defesa, como é que ela é orientada como se fosse um problema? Ela é defesa ou não é? Eu desafio você a achar qualquer lugar e qualquer estudo que vai dizer que não é uma defesa. Ora, se ela é defesa, como é que ela é ensinada como um problema? É que fazer da febre o problema dá muitos milhões e bilhões de lucros em dinheiro para a indústria farmacêutica. Então, vale a pena fazer da febre um problema. E aí isso prevalece, porque isso é tão forte. Fernando, o poder consegue fazer da mentira verdade, da verdade mentira. E aí o corpo faz a febre para destruir vírus e bactérias. A febre acelera o coração, para o sangue circular mais rápido, que é uma situação de guerra, os anticorpos precisam andar mais rápidos para defender, as toxinas precisam ser eliminadas, o coração precisa bater mais rápido nessa hora.
A criança, mesmo o adulto, respira mais rápido, fica ofegante para puxar mais oxigênio, o maior alimento da célula nessa hora. A pessoa fica abatida, deitada, para não gastar energia, vai ser toda concentrada para a recuperação. E todo esse estado, febre, coração acelerado, respiração ofegante, às vezes até delirando, gemendo, é entendido pelas pessoas como gravidade. Está morrendo. E quem é o culpado é a febre. Aí ele vai lá dar um antitérmico, aquilo passa, vem um certo conforto, que realmente é desconfortável, mas a doença acabou? Não, acabou a defesa. Então, muitos casos complicam o que não era para complicar se você tivesse deixado a febre agir. Muita gripe, que era para começar a gripe e terminar em gripe, viram pneumonia. Mas as pessoas têm medo da famosa convulsão. Pois é, Ai, esse, vai, esse vai, é. vai dar convulsão, doutor. Exatamente. Esse é um capítulo, eu tenho as orientações, mas eu vou dar resumidamente, apesar de ser. Fernando, você sabe quem mais tem crise convulsiva? É a criança que a mãe e o pai deram antitérmico. Não são os que não tomaram. Se você chegar no pronto-socorro e ver criança que chega com convulsão ou que teve convulsão, que geralmente dura segundos, quando chega no hospital já passou, e você perguntar, você deu antitérmico? Dei. Ou você acha que, por mais pobre e simples que seja uma pessoa, ela não tem, não sabe que deve dar antitérmico, e diante da primeira manifestação de febre ela dá antitérmico? São os que mais têm convulsão, porque o corpo quer fazer a febre, ele é impedido, ele descarrega na convulsão. E tendo convulsão também dá e passa, não acontece nada não, viu? Isso, eu gostaria de perguntar isso, muita gente aqui perguntando, o que é a convulsão? O que dá o start na convulsão na criança, né? O que acontece no organismo? Papai e mamãe têm que ficar preocupados? E qual a dica, qual a orientação quando está ali a criança com convulsão? A convulsão em si ocorre, tanto é que chamada convulsão febril, no estado de febre, que quando tem de acontecer, acontece com 37,5, não tem nada a ver, se eu deixar a febre subir, mais risco de ter convulsão. Não! A maioria que tem convulsão tem com a temperatura baixa, não é alta, não. Se tem a convulsão, o que a gente aconselha é acolher a criança, ela passa em segundos, ela acontece por uma descarga cerebral, por uma imaturidade cerebral, não é por lesão cerebral. Tanto é que depois do quarto ano não existe mais. E aí você tem pais e mãe com filho de 5, 6, 7 anos com medo de convulsão febril, não existe. Então é Então uma a convulsão descarga, acontece até 4 anos, é isso? sim, por essa origem de febre, sim. Então, ela tem essa descarga. A crise em si se caracteriza por uma perda de consciência, sempre perde a consciência. Há uma perda, alteração do tônus muscular, ou fica rígido, dura, com abalos, ou uma hipotonia completa. Geralmente, você tem uma situação de vira o olho, fica fixo para um lado, e com rigidez da musculatura toda, inclusive da face, o que faz com que acumule saliva, que deixa de fazer o controle da deglutição. Então, isso é o que caracteriza a crise convulsiva. E fica, como para de respirar melhor, não é que para de respirar, mas respira menos pela contração muscular, geralmente fica o tal do ficar roxo, fica cianótico. Então, uma criança que perde a consciência, fica lá com abalo, roxa, a impressão é que está morrendo. Realmente assusta a primeira convulsão. Mas ela passa sozinha em poucos segundos. O que eu oriento é, pegue a criança sem correria, vá indo para o hospital. A grande maioria passa antes de chegar no hospital. O que se vai ver é assim, tem alguma coisa por trás dessa convulsão? É uma meningite e tal, mas aí já teria sintoma, a criança já vem vomitando, dor de cabeça e tal. Normalmente você vê que é só a febre, né?
E a convulsão passando, Fernando, a criança dorme, sempre ela entra numa sonolência, num sono, e quando acorda, acorda melhor do que estava antes. Então, convulsão, a não ser uma convulsão patológica, que tem um tumor, tem uma meningite, você pode ter sequelas, não da convulsão, da doença básica. Mas nessa circunstância de uma imaturidade, sai da convulsão melhor do que estava antes, Tá. como se não tivesse tido. Voltando para a febre, então, as pessoas estão perguntando, eu deixo a criança com febre durante quanto tempo? Qual a temperatura máxima que eu posso ficar com essa criança em casa? Dou banho morno, dou banho frio? O que que eu faço, doutor Belmiro? Pois é, realmente é o item que mais é difícil para os pais adotarem no começo. Depois, Fernando, paciente meu não sai de casa de madrugada para o hospital, nem me telefona por causa de febre. Você tem ideia de como é, né? Então, o corpo faz a febre que ele precisa, porque a febre é o centro regulador. Nós temos um centro termorregulador no cérebro, no hipotálamo, que quando há necessidade de defesa, esse centro é acionado e aumenta a temperatura corporal para proteger, para defender. O corpo vai fazer a temperatura, a febre que ele precisar para aquela situação. Se precisar de 38, vai fazer 38. Se precisar de 40, 41, vai fazer 41. Faz a febre necessária. E mantém enquanto necessário. Ele mesmo vai abaixar a febre. Porque muita gente tem a impressão assim, que está com febre. Se não der o antitérmico, não vai baixar mais nunca. Não, o corpo faz e ele abaixa. Quando não precisar mais, o problema está resolvido. De uma maneira geral, essas febres são processos respiratórios, garganta. É de 1 a 3 dias de febre. É de 24 a 72 horas de febre. Quando tem outros problemas, o corpo dá sinais. Agora, olha que interessante. Se tiver qualquer problema por trás disso, tem uma pneumonia. A febre está tratando a pneumonia. A febre está evitando que se torne uma pneumonia, que aquela gripe vire uma pneumonia, porque a defesa foi inibida. E quando você tira a defesa, os micro-organismos ficam livres para se multiplicar. Não tem mais resistência. E aquilo que era uma coisa simples complica. E aí ficam as pessoas, né, achando que complicou por causa da febre, quando ela é exatamente o caminho para não complicar. Olha, quando a família não dá antitérmico, como eu oriento nem medir a temperatura. Eu digo que termômetro é instrumento de fazer neuróticos. Eu nunca meço, eu vejo se tem, eu pergunto à família se tem febre, nunca pergunto quanto é. Isso é secundário, né? Então, é dentro dessa ideia. Agora, se a febre é uma defesa, se ela é uma coisa boa, como é, e eu digo, Fernando, que ainda vai haver um dia de toda a cidade ter um monumento à febre. A febre um dia vai ser reabilitada e reconhecida com o seu valor de cura que ela tem, né? E é exatamente assim. E olha que quem está falando aqui sobre febre, é importante realçar aqui essa informação. Dr. Belmiro Darcy, ele é médico pediatra e também homeopata. Então, os remédios de tarja vermelha, os remédios de tarja preta estão bem distantes, mas muito distantes aí da rotina dele. Lógico que se for necessário, ele vai fazer o uso desse medicamento, né? Mas no dia a dia ele vai sempre trabalhar com essa orientação, porque são 50 anos, né, doutor? Tratando seus pacientes dessa forma aí, mais de relacionamento e de orientação e com essas dicas preciosas. Mas agora eu quero uma receitinha básica, porque o pessoal está pedindo receita aqui, não tem como, né? Já que o doutor ele também é homeopata, eu gostaria de entender como que a homeopatia trabalha para as pessoas que não têm esse nível de informação. E no caso da febre, o homeopata costuma usar alguma fórmula para ajudar, porque acaba ajudando papai e mamãe se tem um remedinho também, né, doutor?
Veja, não é que não se faz nada quando a febre significa que algum problema existe e o corpo está reagindo. Nós não damos antitérmico. Eu vou dar o medicamento para tratar a causa. Está com febre porque tem uma amidalite, mesmo que seja pneumonia, vamos tratar a causa e não impedir a febre. Você impedir a febre, você não está tratando a causa, está deixando a causa livre para complicar. Né? O remédio homeopático, Fernando, ele atua estimulando a imunidade. Porque nem sempre a imunidade, a defesa do corpo é suficiente para resolver o problema. Na maioria das vezes é. Você não precisa fazer nada e o problema se resolve. Mas, muitas vezes, a gente precisa ajudar. O remédio homeopático, ele, por sua característica de funcionamento, ele é um estímulo à imunidade, é aumentar a imunidade para que o corpo consiga resolver o problema. Então, a gente pega, por exemplo, uma criança que chega aqui com amidalite purulenta, tem placas de pus na amígdala, você não dá antitérmico, dá o remédio homeopático que estimula a defesa, no dia seguinte você olha, não tem mais placa, porque o corpo resolveu, deu conta do problema a partir desse estímulo. Então, o mecanismo de ação do remédio homeopático é estimulando o equilíbrio, o funcionamento, a imunidade, a defesa do corpo e respeitando a parte que o corpo é capaz de fazer. Veja que coisa absurda, o corpo tem um mecanismo de defesa, é ele que mantém a vida, e quando esse mecanismo começa a funcionar, eu impeço, eu não deixo, e ponho uma droga no meio, achando que estou fazendo o melhor. E por isso tantos casos complicam que não eram para complicar, tantas mortes acontecem que não eram para morrer, se tivesse deixado o corpo fazer a parte que ele é capaz e lhe cabe fazer. Então a gente dá um medicamento, respeita as ações do organismo. Você quer ver que é outra ação de defesa maravilhosa que acontece em quase todas as doenças? É a eliminação curativa. Está doente, ele vai vomitar, jogar toxinas fora, ele tem diarreia, ele tem erupção de pele, que é o processo de exoneração dos venenos que estão lá dentro, que precisam sair, que estão inclusive criando a doença. Mas se a pessoa não sabe disso, a criança ou o adulto vomita, 1, 2, 3 vezes, já vai lá aplicar um medicamento para não vomitar, porque acha que o vômito não é a doença, é a defesa, é a eliminação, é a limpeza. Tanto é que é muito comum a pessoa viver essa experiência, está lá com um mal-estar muito grande, vomita, parece que passa tudo, é assim mesmo. Isso é a defesa do corpo funcionando, é febre, é eliminação, é vômito, é diarreia, é coriza. Agora, hidratação. É outro remédio, foi água. Se no dia a dia já tem que tomar muita água, na hora que adoece, é respeitar que a criança não vai comer, e não é para comer. Se comer, vai atrapalhar, vai gastar energia para a digestão, mas água sim. Então, respeita a recusa alimentar e hidrata bastante. Né? Agora, pois é, isso, Ela está infelizmente... perguntando aqui qual o melhor medicamento para a imunidade. Lá no começo da nossa live, o Dr. Belmiro deu uma aula sobre imunidade, mas vamos aqui tentar sintetizar a importância da imunidade que evita todas essas doenças, né, doutor? Exatamente. Mais do que isso, Hélio, você entender, em vez de remédio, e aí isso é a expectativa de tudo, há um remédio, né? Quer dizer, se você botar a imunidade lá em cima, cuide do seu corpo. Esse corpo bem cuidado, ele vai funcionar no sistema respiratório, no cardiocirculatório, renal, hepático e na imunidade. Então, quer ter imunidade forte? Cuide bem do seu corpo, hidrate, nutra, elimine toxinas, melhore circulação com exercício físico. Essa é a primeira condição. Agora, muita gente, para atender um pouco a sua expectativa do remédio, muitas pessoas têm imunidade comprometida, além de não atender isso que eu falei, por falta de vitaminas e minerais, especialmente a vitamina D. Então, quer melhorar, botar sua imunidade lá em cima, faça especialmente a suplementação de vitamina D, que todo mundo vive com ela baixíssima, e ela é fundamental para a imunidade, para o funcionamento
de todas as células, inclusive de 10% de todos os genes. Então, quer um remédio para a imunidade, porque esses leucogênios, essas coisas assim, não, isso não adianta nada. Ah, esse remédio é para a imunidade. Não, não é. Cuide bem do corpo e atualize, normalize a sua vitamina D em níveis de 80 a 120, não é 20 e 30 não, né, com doses adequadas, e reposição das vitaminas e minerais que todos nós temos em falta. Então, muita gente vive numa fragilidade, adoecendo com frequência, ou com falta de energia, enfim, com sintomas, com problemas, por falta de vitaminas e minerais, porque a terra não tem, o alimento não tem, o processo digestivo já perde mais coisas, a pessoa não se alimenta perfeito. Então, essa coisa de dizer, não, vitaminas e minerais você obtém da alimentação, não obtém. Eu gostaria que fosse assim, por melhor que seja, porque o alimento já vem empobrecido. Então, é um grande ponto, inclusive para as crianças, viu, Fernando, dessa saúde, dessa doença mais que a gente não quer, é repor vitaminas e minerais, inclusive a vitamina D. Doutor, ultrapassamos 1 hora já de. Olha como o tempo passa voando aqui, mas muita gente perguntando sobre tosse. Tosse é uma coisa que incomoda, né? Tanto para a pessoa, para a criança ou para os pais que estão ali. E quando tem aquela crise de tosse é realmente preocupante no sentido de que o estresse até aumenta mais. Então aqui uma dica, uma orientação aí para as crianças, né? Que estão tossindo e não conseguem parar. Eles estão pedindo a receita do famoso xaropinho. E depois, para você que está nos assistindo aqui, olha, eu estou fazendo uma entrevista com o doutor Belmiro Darcy. Ele é médico, homeopata e pediatra. Procure o seu médico de confiança. Isso aqui é uma conversa que a gente está tendo, então você precisa ter o apoio de um profissional de saúde aí na sua cidade, né? Vai procurar o seu médico aí, porque aqui são informações que a gente vai passando. Então, cada caso é um caso, tá certo? Mas, doutor, que dica, que orientação que você dá aí para a questão das tosses? E depois eu queria finalizar aqui com um vídeo seu que viralizou com mais de 12 milhões de visualizações. E a gente vai pegar aqui a ideia de uma pneumonia virótica, né? Alguma doença aí que tenha vírus, por exemplo, não sei qual que seria, que em 4 minutos você sabe se vai adoecer ou não. Tosse e vírus. Tá. Fernando, a tosse, em princípio, é um dos mecanismos de defesa. A tosse existe para trazer a secreção do brônquio até a boca, porque a secreção não pode ficar nos pulmões, nos brônquios. Então, a tosse é esse mecanismo que traz, então ela tem uma função. Ela é necessária para limpar os brônquios. Agora, existe aquela tosse seca, irritativa, sem finalidade, que você vê que tosse, 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 tosse e não produz nada. Essa, geralmente, você vai ter por um mecanismo alérgico, é muito frequente, há um componente alérgico, a tosse alérgica tem muitas essas tosses secas, e às vezes o componente infeccioso de um vírus, de uma bactéria que está criando aquela irritação somente na garganta. Não é tosse de brônquio, de pulmão, é tosse aqui de cima, ela não tem uma função, né? Aí a gente usa os remédios homeopáticos, de acordo com cada caso. Não é, esse remédio é para tosse. Não. Na homeopatia a gente não medica a doença, medica a pessoa. Aí vai ver que tipo de tosse é, que características tem. Mas esse uso de sedativo, de sintomático de tosse, nós desaconselhamos. Porque é o que tem nessa hora, né? O 3 em 1, e é tudo remédio que dá um certo alívio, mas que diminui a imunidade, que atrapalha, na verdade, o processo de cura, e que é onde se baseia toda essa linha de tratamento, é aliviar, né? Então, a gente medica... E o mel, doutor? O pessoal, muita coisa perguntando de mel, própolis aqui. Na verdade, eu não tenho experiência com essa linha. Eu uso medicamento homeopático, essa linha mais naturalista, mesmo a fitoterápica, eu não tenho experiência. A dos chás, isso não é da homeopatia, então eu nem sei usar. Mas existe toda a indicação, é um recurso interessantíssimo. Você usar um chá, que você pesquisa e tem uma indicação para uma tosse,
é melhor do que ficar dando um remédio químico, que basta você olhar os efeitos colaterais e você ver o que é que está dando. E criando as condições para o processo agravar. Né? Entendi. Então, é dentro dessa visão. Né? Bom, eu fiz um alerta agora, o doutor Belmiro, a gente vai resgatar uma informação de um vídeo que ele teve mais de 12 milhões de visualizações. Em 4 minutos, saber o que fazer se adoecer com uma doença virótica. É possível? Exatamente. Que a gente vai ver. Você vai mostrar o vídeo, né, Fernando? Não, É não vou isso? mostrar não. Ah, Não, tá. Não. Eu achei que você ia você vai, mostrar. você vai Só falar aí. comentar. É, Senão eu é. perco o canal, doutor. Não posso perder o canal, não. É verdade. A orientação é exatamente isso, né? Porque é você fazer o que é base, o que é alicerce, o que é a causa da doença. Você chega de ficar somente com remédios paliativos, que aliviam, mas que não resolvem. Por isso que as doenças vivem aí se arrastando, as pessoas cronicamente doentes, eu sofro de gastrite, eu sofro de asma, eu sofro de enxaqueca, não é para sofrer de nada disso, é para curar tudo isso. Mas não sofre, não cura por quê? Porque não age na causa. Fica só na medicação paliativa, assim é a hipertensão arterial, que você ouve, vai ter que tomar remédio de pressão o resto da vida. Não, pressão arterial, hipertensão é para deixar de ser hipertenso. É para arrumar o organismo no que está equivocado, gerando aquela situação de hipertensão. Então, são esses cuidados gerais para qualquer doença, inclusive para a imunidade, inclusive para resistir aos vírus, né, Fernando? Porque o grande problema que a gente vive não é a presença do vírus. Por isso que não adianta se esconder do vírus, achar que pode evitar o vírus, porque um dia ele aparece, isso a gente está vendo acontecer. Né? Então, esse não é o melhor caminho. Você pode fazer isso, se você se sente seguro com isso, tudo bem. Mas saiba que não é o melhor, nem a única maneira de se defender. É aumentando a sua imunidade. E se adoecer, tem o medicamento. Tem o medicamento para você usar preventivamente. Olha, primeiro, a sua imunidade. Segundo, medicamento preventivo, eficiente, seguro, absolutamente estudado, extensamente estudado. Então, há o que fazer para evitar. Há o que fazer se adoecer. E aí é tratar, que a gente chama hoje de tratamento imediato. Não se espera nem resultado de exame. Tratamento imediato. Há medicação para, se o caso caminhar para complicar. Então, há tratamento em todas essas fases. Né? Mas a base que nós queremos passar, que fará com que você nem adoeça ou adoeça muito levemente, arrume a sua imunidade, melhore a sua imunidade, atualize sua vitamina D. Eu estou agora, Fernando, para publicar um livro junto com um amigo farmacêutico, Fernando Stork, sobre a ação da vitamina D no vírus. Né? Então, não são centenas, são milhares de trabalhos realizados mostrando essa correlação entre a vitamina D no nível adequado e o não adoecer ou adoecer muito levemente. Então, que é uma forma poderosa de prevenção, de atualize sua vitamina D. Então, veja que há muito para ser feito e coisas simples, muito simples, para não entrar nessa realidade de risco. A maioria das pessoas que tiveram suas complicações virais não tiveram acesso. É verdade. Doutor, tivemos já a confirmação dos primeiros casos aí da varíola do macaco. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E aí a grande mídia vem e chegou, né?
qual que é a orientação que você dá aí para o papai, para a mamãe e para os adultos também em relação a essa nova doença viral? Pois é, vem aquele aspecto que a gente tinha chamado a atenção, né? A ideia da saúde ou da doença em função da ausência ou da presença de um micro-organismo. Então, nós estamos agora sob essa tirania, sob essa neurose. Aparece um vírus que vai aparecer sempre e já põe em pavor todo mundo, de paralisar e de. Mas é o sistema, é assim que está sendo feito. Então, independente do vírus, independente do agente agressor, o caminho, de novo, não é você, eu preciso evitar este vírus na minha vida. É fortaleça seu corpo, sua imunidade, para que contaminado com vírus A, B, C, D, de X, Y, Z, do macaco, seja do que for, o seu corpo diga, aqui não, aqui você não tem espaço, aqui ele não vai prevalecer, e é exatamente assim. Então, o caminho é esse, Fernando, porque fora disso, porque veja o que nós estamos vivendo, aparece um caso, e já põe todo mundo em pânico. Não tem sentido, isso não pode continuar, não é para ser assim, isso não é medicina. É, difícil, né? Eu conversei aqui hoje com o Dr. Belmiro Darcy, no canal aqui do Fernando Betete, o seu repórter saúde. Eu gostaria que você deixasse o positivo se você gostou. Se você também não gostou, pode deixar aí o sinal de não gostei. Faça aqui os seus comentários no nosso chat aqui. Dr. Belmiro, o seu canal, quem quiser entrar em contato contigo, as suas redes sociais, fique à vontade. Eu tenho essa presença, Fernando, nas mídias sociais, porque isso que eu apresentei aqui é assim como eu trabalho, é promover a saúde dessa forma, né? E como isso é pouco conhecido, a gente tem que disseminar mais esse conhecimento que é a base. É uma linha da medicina, né? Existe outra linha que todos conhecem, a linha prevalente, que tem o seu espaço, os medicamentos, mas não para tudo nem sempre. O grande equívoco é querer aplicar os medicamentos, sejam eles quais forem, para tudo e sempre. Quer dizer, na hora das emergências, na hora das necessidades, vai usar o que for preciso usar, mas não para tudo e sempre. Teve um infarto, vai para a UTI, vai usar tudo que for preciso. Saiu de lá, por que eu tive o infarto? Eu estava errando, onde é que eu estava errando? O que eu preciso fazer para não ter outro? E aí não é mais medicamento. Aí é tudo isso que a gente conversou aqui com vocês. Então, essa compreensão que a gente precisa que as pessoas saibam, conheçam essa outra maneira de cuidar do corpo. E que Fernando, eu digo sempre assim, essas orientações, essas linhas se mantêm pelos resultados que proporcionam. Porque não tem poder, não é da maioria, é combatida, é condenada, mas se mantém por quê? Por que eu me mantenho há 40 anos fazendo isso, com clínica particular, que poucos hoje podem ter, e os resultados que a gente consegue? Então não é a conversa, é você fazer um método, fazer uma linha de tratamento, por mais poderosa que seja, mas pensar, o que eu estou colhendo? Você trata, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, muitos medicamentos, muitos exames, e continua doente do mesmo jeito, só piorando. Você, para estar melhor, daqui 1 ano é para estar melhor do que hoje. Daqui 5 anos é para estar melhor do que hoje. É assim que pode e deve ser. Mas há uma outra forma de conduzir esse objetivo que a gente deseja, que vale muito a pena. Tá. Fernando, aí eu tenho o Facebook, é tudo seguido do Belmiro Darcy. Entrar em Facebook, Belmiro Darcy, YouTube, Belmiro Darcy, Instagram, Belmiro Darcy. E eu tenho muitos vídeos publicados nessa linha, com mais detalhes de alimentação, de jejum intermitente, de comer 3 vezes ao dia, de parte emocional, que vale a pena.
Porque eu digo que a saúde é uma questão de educação. Nós não fazemos nada que não saibamos como fazer. E a saúde não é diferente. Doutor Belmiro, eu vou colocar uma última pergunta aqui, porque essa mãe deve estar um pouquinho agoniada, né? Olha que pergunta interessante. Como aumentar a imunidade em bebês, né? E o que dar para eles? É uma pergunta bem interessante, né? Porque Muito, quando a muito. criança está lá, vai no sol, você dá uma vitamina, agora o bebezinho é o bebezinho. Então tá aí a pergunta da Margarete Maria da Silva. Tem como melhorar, tem como aumentar a imunidade dos bebês? Tem, e ótimo, Margareta, a sua pergunta, porque vai dar a oportunidade de eu dar uma explicação. Quando você fala de bebê, vamos imaginar desde o nascimento até, no mínimo, 1 ano de idade. Né? A condição que mais garante a imunidade é o leite materno. Então, todo esforço deve ser feito por toda mãe para amamentar ao peito o máximo possível. Até diz assim, olha, é uma frase de Morkel, ele diz assim, a criança amamentada no peito raramente adoece, e quando adoece, raramente morre. É exatamente isso. Então é a maior fonte de imunidade. Infelizmente, o índice de aleitamento materno tem sido muito baixo. Tem melhorado ultimamente, realmente, já esteve muito pior, tem melhorado. Então, lute, trabalhe, se esforce, se entregue pelo aleitamento materno. O que você fizer para amamentar seu filho, monopolizando o seu tempo, você vai colher com uma vida que tem repercussão para a vida inteira de saúde e de tranquilidade. Ao contrário, Fernando, acaba com a imunidade do bebê, dá o leite de vaca, essas fórmulas que a base é leite de vaca, mesmo leite em pó. E hoje nós estamos vivendo uma situação absurda, que eu digo que é criminosa, que é dar o tal do complemento de leite de vaca no berçário para a criança logo que nasce. Isso tá voltando essa rotina. A mãe tem que se esforçar, tem que brigar para dizer não dê complemento, eu não quero que dê complemento. Mas está uma rotina nos berçários. A criança nasce, quando você vê, está lá dando um tal do complemento, que é a base é leite de vaca. Agora você imagine o seguinte, o primeiro leite é o que vai determinar a flora intestinal, é o que vai estimular a microbiota. E se o primeiro estímulo de alimentação no intestino ainda não povoado é com leite de outra espécie animal, do bovino, que não tem nada a ver com o humano, isso é uma condição muito agressiva, que favorece a ocorrência, a sequência de infecções, especialmente de alergias. Então, é uma condição que a gente precisaria combater muito, muito, para não permitir que dê o leite de vaca, especialmente desde que nasce. E ao longo do ano inteiro, é uma das coisas que mais determina infecções de repetição e que está dentro do nosso tema, Fernando. As crianças mais adoecem pelo uso do leite de vaca e dos derivados. O que mais nos procura aqui é aquela criança que tem infecções de repetição, que mal acaba um processo e já começa outro. Que está tomando um monte de antibiótico que a família já não suporta mais. E aí busca um atendimento diferente. A primeira providência é tirar o leite de vaca. Que é o leite, são todas essas fórmulas em pó, é tudo leite de vaca. Às vezes basta isso para o processo acabar, as infecções de repetição. E se isso não é feito, o resultado não aparece. Então foi bom essa oportunidade, porque como estamos falando de criança, né, saúde, e hoje... A prova aí, ó. Exatamente. É perfeito, é um alicerce para a vida inteira, Gina, é isso mesmo, né? E hoje, infelizmente, nessa situação, Fernando, que a gente conversou, de crianças que os pais acham que comem pouco, onde é que esses pais veem a solução? Na mamadeira. Então você pega a criança de 2, 3, 4, 5 anos mamando e adoecendo, adoecendo, adoecendo.
Eles dizem, já que não come, vou dar essa mamadeira. E ao contrário, não come porque sabe que vai ter a mamadeira. Além de não ser um alimento que vai preencher as necessidades, porque não é nem da espécie humana. E leite que do bovino, do bezerrinho, que é dele, ele mama até 6, 7 meses, depois vai comer capim. E se torna um touro comendo capim. E esse leite da vaca, que nem o bezerro mama, a partir de uma certa idade, vai ser vendido para ser dado para os humanos. É uma pena. É um sistema, se a gente fosse analisar tudo, Fernando, eu tenho uma palavra, é perverso. O que existe por aí estabelecido como verdade absoluta é uma perversidade. Meus amigos, eu prometo trazer o Dr. Belmiro aqui, se ele aceitar meu convite novamente, para a gente abordar agora sim um tema mais profundo. Vocês que me seguem sabem que sempre na primeira entrevista a gente conhece o nosso convidado aqui, embora o Dr. Belmiro seja bastante conhecido na internet, mas é de praxe aqui eu abordar um pouquinho de tudo nessa primeira entrevista. Mas eu vou marcar aqui com o Dr. Belmiro. Vou tentar marcar aqui umas 2, 3 lives seguidas com ele a cada 10 dias, também para não impactar a agenda dele. E aí sim a gente vai pegar um tema, essa questão do leite é fundamental, a gente sabe de toda a complexidade e um número considerável de doenças, né, relativas ao uso do leite aí. É um tema bastante complexo, mas a gente vai abordar com muita seriedade, com muita tranquilidade, com muita propriedade, para podermos ajudar aí a nossa grande audiência. Então depois eu vou conversar com o doutor Belmiro e aí a gente faz uma programação a cada 2 semanas, aí a gente vai montar uma série aí para vocês. Doutor Belmiro, a sua mensagem final, por favor. Fernando, para a sua grande audiência, e eu desde já agradecendo a você e parabenizando por esse trabalho, porque vejo que essa forma de entender a medicina, de entender o ser humano, de tratar, de cuidar, de promover a saúde, ela precisa ser mais divulgada e você tem feito isso muito bem. Nós precisamos exatamente isso, é promover a saúde em vez de ficar só tratando de doença. É que a doença é o maior negócio. A doença, o Voltaire, ele disse assim, se ocorresse a saúde e a paz no mundo, o sistema econômico entraria em falência. Porque o que move o lucro no mundo é a doença e guerras. Doença e guerras. Então entendam. Paz e amor não dá certo, né? Paz e amor. Não dá lucro, né, Fernando? Certo dá, não dá lucro, é verdade. É entender, cuidado nessa realidade que você está inserida, mas apresentada para você como verdade absoluta, porque vem do poder, como uma condição melhor e única de promover a saúde. E enxergue esse risco e faça diferente para conquistar a saúde que é possível e que você merece ter. Fernando, um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Conversei aqui com o doutor Belmiro Darcy, ele atende lá na cidade de Presidente Prudente. Se você aí quiser conhecer mais o doutor Belmiro Darcy, o Google te leva até ele. É só você digitar aí doutor Belmiro Darcy, é um nome singular, você vai encontrar rapidamente, tá certo? Queria agradecer a nossa grande audiência que ficou aqui com a gente. Estouramos o nosso tempo, mas eu tenho certeza que a gente ficaria aqui mais 2, 3 horas aí. E se você gostou aqui do canal do Fernando Betete, eu peço a sua gentileza, porque eu estou censurado, tenho que pagar uma dívida para o Google, para o YouTube, em virtude de defender a saúde das pessoas. É mole ou você quer mais? Então eu estou censurado e tenho que pagar essa dívida e eu conto com a ajuda da minha seleta e qualificada audiência. Qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Em breve eu estarei com o Dr. Belmiro novamente. Um abraço a todos.